Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal, e a aula de hoje vamos falar sobre suporte e resistência no gráfico. Vamos falar aí o que você precisa para operar suportes e resistências através do gráfico, tanto gráfico diário, gráfico semanal, gráfico de 60 minutos. Mas o que é o suporte e resistência? Bom, o suporte é quando a ação está em queda, ele apresenta uma dificuldade, regiões de preço em que o gráfico apresenta dificuldades em continuar a tendência de queda. Então ele apresenta pequenos movimentos no gráfico em certas regiões com dificuldades para cair. E uma resistência é quando o gráfico apresenta pequenas regiões, uma resistência quando está em tendência de alta, em que ele apresenta pequena resistência para continuar sua tendência de alta em algumas regiões. Então, o suporte e resistência é basicamente isso, mas também existe o suporte e resistência através nas regiões de consolidação. Então, vou mostrar tudo isso aqui no gráfico, vou mostrar como a gente trabalha suporte e resistência para operar melhor aí no mercado de ações, no mercado financeiro, tá? Então, vamos lá. Aqui eu estou com uma ação, é a PETR4, que a gente trabalha bastante ela aí no mercado de ações, no swing trade. Bom, então vamos aqui. Quando a gente olha aqui o lado esquerdo do gráfico, que é de suma importância, porque só o lado esquerdo do gráfico pode nos dizer os padrões necessários de leitura para que a gente identifique a provável tendência do ativo do lado direito do gráfico, né? Que é o lado vazio da ação. Bom, nessa ação aqui da PETR4, o que ela me apresenta? Uma região de consolidação, né? Na verdade, é uma pequena região de queda, aí, bem pequenininha região de queda, mas é uma região de acumulação, tá? Ou seja, a ação está fazendo isso aqui, zigue-zague dentro dessa resistência e dentro desse suporte. Isso daqui é uma resistência e isso aqui é um suporte. E como é que eu traço suporte e resistência? Eu pego o topo anterior, tento juntar a partir de dois topos e dois fundos anteriores e daqui eu traço a resistência do gráfico e aqui eu traço o suporte do gráfico, ou seja, nessa faixa aqui o gráfico apresenta uma resistência para continuar subindo o seu preço, ou seja, ele bate e volta, e aqui nessa parte inferior é o suporte, onde o gráfico, a tendência do ativo, encontra uma região com dificuldade para continuar sua tendência de queda. Então, o suporte e resistência são isso, são zonas em que o gráfico tem dificuldade em continuar a sua tendência, tá? Isso aqui é uma região lateralizada. E o que a gente faz numa região lateralizada? Nós não operamos ela, nós só traçamos o suporte e resistência e ficamos de fora da ação. Então, aqui eu tracei o suporte e resistência, tá? E numa região em que o gráfico esteja em tendência tanto de alta e quanto de baixa. Vamos pegar aqui uma outra ação. Vou pegar uma outra ação aqui. São ações, gente, que todas essas ações aqui eu operei, tá? Então, eu posso falar delas, como eu fiz essas operações. Tá? Não vou falar aqui de algo que eu não fiz. Então, aqui é a ITSA4. Na ITSA4, olha dentro de uma tendência de queda, uma pequena tendência de queda, que ele formou também suportes e resistências. Olha isso aqui. Aqui dentro, ó, ele formou um canal de baixa. O que é o canal de baixa? Nada mais são do que uma resistência e um suporte descendente, ou seja, acompanhando a tendência do ativo. Aqui ele começa a colocar regiões de preços em que o gráfico tem condições, não tem condições de subir. Ele está muito fraco aqui para subir o preço, tem poucos vendedores para tentar subir esse preço. E aqui encontra-se os compradores. Então aqui são formados os suportes e resistências. Aqui está formando um canal de baixa, correto? As ações estão, essa ação está em queda. O que eu vou fazer aqui? Vou operar vendido, aproveitando esse suporte e resistência para operar vendido. Sendo que, olha o que aconteceu logo aqui embaixo. Olha que interessante. Aqui, depois desse canal de queda, houve um rompimento desse canal de queda, correto? Bem aqui. Olha o que se formou. O gráfico veio aqui em cima,
bateu de novo nessa resistência, transformou ele em um suporte e começou a subir. Aqui de novo ele veio testar novamente o suporte formado, mostrou que tem força esse suporte. Aqui eu poderia entrar na operação para trabalhar comprado nela. Então aqui ele assumiu uma tendência de alta. Aqui ele pegou, nossa, deixa eu limpar isso aqui senão fica feio. Aqui ele pegou toda uma tendência de alta, ele conseguiu a sua tendência de alta. Então, viu como é que é fácil esperar? Viu como é que é prático esperar e é importante esperar? Olha os dias consecutivos de alta. É melhor do que você comprasse a ação aqui, comprasse aqui e passasse aí, ó, o mês inteiro com o dinheiro parado, desvalorizando, achando que uma hora vai reverter. Você nunca sabe quando vai reverter a ação. Porém, com um padrão desse aqui que eu mostrei para vocês, um pivô acima de um suporte depois de uma tendência de queda, é um padrão forte de reversão do mercado. O que a gente tem que fazer? Esperar pela melhor entrada na ação. Não tem que se afobar nessa ação, não tem que se afobar na entrada dessa ação. Então aqui foi um ganho muito bom, tá? E logo adiante, o que apareceu aqui pra gente? De novo, a ação entrou numa breve tendência de queda, né? Aqui ele apresentou suportes e resistências? Não, aqui ele caiu igual faca, ó. Ah não, até que apresentou sim, bem feio, mas apresentou. Olha o suporte aqui. Suporte aqui embaixo, tem aqui um suporte e aqui em cima é uma resistência. O que eu vou fazer aqui? Nada, ou eu trabalho vendido na operação, não vou trabalhar comprado, já que a resistência está descendente, o suporte também está descendente, está mostrando que está em uma região de queda, tem um canal de queda, o gráfico está respeitando esse canal de queda. Eu vou comprar a ação? Não, né? Não tenho por que fazer isso. Vou trabalhar vendido nela nessa breve tendência de queda aqui. Logo depois dessa queda, o que é muito comum acontecer é entrar numa região de consolidação, tá? Depois de uma grande tendência de queda, uma grande tendência de alta, é comum entrar numa região de acumulação nas ações. Então é importante você esperar essa região aqui sair dessa região. E olha o que aconteceu nessa região de consolidação. Tem suporte e resistência nela? Tem suporte e resistência, gente, em qualquer gráfico, no gráfico inteiro, em todas as ações, tá? Resistência, suporte. Então, aqui eu tenho a resistência e suporte, o gráfico lateralizado. Quando rompeu, o que aconteceu? Novamente aqui, ó. Opa, eu tirei aqui a resistência. Por que eu tirei a resistência? Ó, cliquei. Pronto. Ficou muito feio esse suporte e resistência. Deixa eu desenhar de novo. É bom que eu faço aquela faixa que eu falei para vocês. Aqui, ó. Que a gente traça aquela pequena faixa para evitar aquelas agulhadas. Uma faixa de preço, correto? Uma faixa de uma resistência. Olha isso aqui. A ação ficou batendo e voltando dentro dessa faixa de preço aqui. O que isso evita para mim? As agulhadas. Por exemplo, eu achei que rompeu aqui, se eu achasse que rompeu aqui por causa do topo anterior, vou lá e eu entro comprado. Não, é bom que você trace essa faixa de preço tanto no suporte quanto na resistência, que você já controla aí essa ansiedade. Isso aqui é muito importante para quem está iniciando no mercado, tá? Isso aqui é muito importante para quem está iniciando no mercado de ações. Então, você traçando esse suporte e resistência no gráfico, tanto em linha quanto em faixa, né, já evita muita operação errada aí. Então, depois que o gráfico rompeu a ação e rompeu para cima, foi bem aqui, o que ele fez? Ele rompeu e transformou essa antiga resistência aqui em um suporte e voltou a subir. Ótima operação, 3 dias de altas consecutivas com um ganho muito bom. Isso tudo porque eu esperei, eu tive a disciplina de esperar, não fiquei ansioso, não comprei uma ação só porque estava em tendência de baixa, achando que uma hora vai reverter, fico com o meu dinheiro preso à toa. E logo depois aqui, ó, região de acumulação, faço de novo o quê? Espero. Ação sem preço. Quando é que eu vou entrar? Quando entrar em uma tendência definida.
tá? Se não tem uma tendência dessa definida, não testou o suporte, ele era uma resistência, transformou no suporte, eu não vou fazer nada aqui, não tem o que eu fazer nessa ação, tá? Vou mostrar outros gráficos aqui para vocês. Eu gosto de mostrar bastante ações para que vocês verifiquem os diferentes tipos de padrões de suporte e resistência no gráfico. Quando eu iniciei no mercado de ações, eu saía do trabalho, né, e ficava em casa até de madrugada analisando esses gráficos aqui, analisando esses padrões e catalogando eles. Depois que eu começar, até hoje eu faço a catalogação deles, né, para saber o nível de assertividade, dos padrões e tudo mais. É por isso que o método que eu ensino aqui, ele é tão eficiente no mercado de ações, porque é tudo testado, tá? Eu vejo o nível de acerto dele em determinados períodos das ações, determinados períodos de economia e tudo mais. Essa daqui é a ação da UERJ. A UERJ, essa operação que eu fiz, foi muito boa também. O que aconteceu aqui? Daqui foi o fundo da ação, né? O fundo dessa tendência de queda. O que aconteceu aqui? Formou um suporte. A ação veio até aqui embaixo, bateu, voltou de novo, transformou esse suporte aqui, deixou esse suporte mais forte. Logo depois, ele rompeu o suporte. Aliás, ele rompeu a resistência. Essa resistência aqui é só um topo anterior. Que topo anterior é esse aqui? Esse aqui, ó, um topo anterior. O que ele fez? O gráfico rompeu esse topo anterior, voltou de novo, entrou dentro da consolidação e voltou a subir. Viu como é que é importante você também não entrar assim que rompe a ação? Porque há muitos rompimentos falsos, principalmente dentro de uma consolidação. O gráfico vai querer bater para cima e para baixo aí para romper a consolidação. Então, logo depois aqui, ele rompeu, voltou a subir e ficou fazendo o quê? Teoria de Dow pura. Escadinhas aí, ó, confirmando a sua tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores. E isso aqui formou o quê? Um outro suporte, resistência, sendo que, como é que está aqui? Ele está em uma tendência de alta. Então, dentro dessa tendência de alta, eu vou procurar o melhor ponto de compra da ação. Então, o gráfico está em uma tendência clara de alta, com a resistência ascendente dela e o suporte ascendente dela. Então, nesse canal de alta, eu procuro o melhor ponto para comprar a ação. Tá? E é muito importante você também traçar o suporte e resistência dentro desse canal de alta, para também evitar muitos rompimentos falsos, que, por exemplo, poxa, aqui vamos supor que eu perdi a entrada na ação depois que ela está subindo, né? Continua subindo aqui. Então, vou lá, quero esperar a ação reverter para operar vendido nela. Quero operar vendido nessa ação quando ela entrar em tendência de queda. Quando é que eu vou entrar vendido nessa ação? Quando ele romper e seguir a sua tendência de queda. Aqui ele rompeu e seguiu sua tendência de queda? Não. Ele rompeu e continuou sua tendência de alta e entrou num outro breve período de consolidação. Lembra que eu falei, depois de uma tendência de alta ou uma tendência de queda, o gráfico tende a entrar no período de consolidação. E foi o que aconteceu aqui mais adiante. Ó. Resistência e o suporte. Depois daquela operação que nós fizemos aqui, da tendência de alta, ele ficou consolidado aqui em cima. Se ele ficou consolidado aqui em cima, não vou operar, vou esperar o rompimento. A mesma coisa. Então aqui eu apresentei para você a resistência na tendência de alta ou o suporte na tendência de alta. Aqui tem a resistência na consolidação do ativo e aqui tem o suporte na consolidação do ativo. Dentro do suporte e resistência, dentro de uma consolidação eu opero? Não vou operar, tá? Vou repetir isso aqui várias vezes para você, até você decorar isso. Para parar de entrar em consolidação, larga de ser ansioso. Então, aqui é um suporte e resistência. Está alinhado aqui o suporte e a resistência. Houve até um falso rompimento aqui embaixo. Por isso que eu falo, ó, traça a faixa. Traça uma faixazinha aí para... Opa, feio. Faixa feia. Pera aí. Pronto. Traça uma faixa aqui, ó. E aqui você não opera. E aqui nessa faixa, aqui, principalmente região de acumulação, você evita os falsos rompimentos. Você não fica ansioso. Na sua plataforma, qualquer plataforma, você consegue salvar as configurações do gráfico, tá? Então você pode fazer o seu estudo, deixar já agendado essa ação, tá?
Arion, o suporte e resistência, ele serve como alvo? Serve também como alvo. Dentro de uma região de consolidação, eu não faço isso, tá? Mas dentro de uma região em tendência de alta, aí sim eu faço. Por quê? Olha só, vamos voltar aqui nessa tendência aqui de alta do ativo. Vou mostrar aqui como que a gente opera comprado, aproveitando essa tendência de alta. Olha isso aqui, resistência e suporte, correto? Qual seria o meu alvo na operação se eu entrasse comprado? Eu iria comprar próximo ao suporte e vender próximo à resistência. Então a resistência ela serve como um alvo na operação, assim bem como um suporte se eu quiser entrar vendido na operação. Mas preste atenção nesse momento, você não vai entrar vendido na operação se a ação tem tendência de alta, tá? Não vai tentar entrar vendido aqui esperando que ela bata aqui. Tá? Você não opera contra a tendência porque é muito errático. O ganho maior é a favor da tendência, em que você tem as maiores pernadas. Você tem tendências de alta com as maiores pernadas. É nessa tendência que você vai procurar comprar a ação. Então, aqui nessa resistência e nesse suporte, eu consigo traçar os meus alvos. Eu consigo ter alvos na operação. Já adianto para você que são alvos pequenos, são alvos menores. Tá? Só pegar aí 5% do mercado, 6%, 10% no máximo, não mais do que isso. Muito difícil você pegar mais do que isso trabalhando com suporte e resistência. Mas é importante você também saber trabalhar, porque tem ações que apresentam só esse suporte e resistência. Mas olha que interessante logo aqui, ó. Se você compra aqui, você consegue traçar o seu alvo. Quando tocar novamente a resistência do gráfico, você vai aproveitar toda essa alta aqui. Você não vai vender aqui, nem vai vender aqui. Então você consegue aproveitar uma alta muito boa do mercado, ganhando ainda mais. Tá? Aproveite então a tendência com esse suporte e resistência. Tá? Vamos agora pegar lá na região, procurar aqui uma região em que a ação entrou em tendência de queda por algum breve período. Porque essa ação que eu peguei aqui, ela está em tendência de alta já há muito tempo. Ah, aqui ó, já achei logo de início. Resistência e suporte dentro da tendência de baixa. Então dentro dessa região de resistência e suporte descendente dentro dessa tendência de baixa da ação, o que eu vou fazer? Vou comprar a ação? Não, eu vou operar vendido nela. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar próximo à resistência e vender próximo ao suporte. Comprar próximo à resistência e vender próximo ao suporte. Principalmente nesse padrão aqui. Principalmente nesse padrão aqui embaixo. Olha o padrão formado. Ele bateu na resistência dentro dessa tendência de baixa. Caiu um pouquinho, ele testou novamente a resistência. Então aqui ele formou um pequeno pivô. Qual é a minha entrada? Vendido nesse pequeno pivô que formou dentro dessa tendência de baixa. Tá? Então aqui eu consigo trabalhar a tendência de baixa com alvo no suporte e resistência, operando essa ação vendido. Tá? Vamos ver uma outra ação, verificar outros padrões com suporte e resistência. Acho que foi ASO 4 que a gente operou também nessa ação. É uma ação muito boa também para ser operada, tá? Mas não apresenta tantas entradas assim. Mas quando apresenta, tem retorno aí muito bom. Vamos ver aqui. Ah, aqui ó. Olha o padrão gráfico que se formou. Isso aqui também é conhecido como bandeira, tá? No Price Action. Quando você tem um mastro desse aqui e forma uma pequena bandeirinha nessa aqui. Isso aqui é conhecido como bandeira. É um sinal muito importante aí de uma tendência uma tendência de alta na ação. Então, isso aqui é uma bandeirinha? É. Isso aqui é um suporte, é uma resistência, isso aqui é um suporte? É, também. Então é muito importante que você trace essas duas faixas aqui. Aqui eu vou operar nessa leve tendência de baixa? Negativo. A tendência de baixa aqui não está uma tendência de baixa tão clara.
tá feia, tá pequena, então aqui eu não vou operar. Eu vou esperar o quê? Um rompimento mais acentuado, tanto para baixo quanto para cima, que é o que aconteceu aqui. Então, depois que rompeu essa pequena bandeira, depois que rompeu essa região de consolidação dessa bandeira, transformou essa resistência aqui em um suporte, aqui virou um suporte, aqui eu já posso começar a trabalhar comprado na ação. Qual é o meu próximo alvo na ação? Esse topo anterior bem aqui, ó. Tem esse topo anterior aqui. Então, aqui eu consigo um alvo bem maior na operação, aproveitando toda a tendência de alta do ativo. Isso aqui foram dias consecutivos de alta. Tá? E aqui, ó, muitas estruturas para colocar o seu stop. Então, foi bem garantido essa operação na Azul. Tá? Tem uma outra ação aqui, que é a Lame 4. A Lame 4 é uma excelente ação para operar. Lame 4. Olha que padrão interessante que a Lame 4 fez. Resistência, entrou naquela região de consolidação, suporte. E olha quando eu falo que dentro da região de consolidação é importante você fazer o quê? Colocar uma faixa. Olha a faixa que você deve colocar. Bem aqui, ó. Por quê? Porque houve esse rompimento falso, porque a região de consolidação tem muito rompimento falso. Houve esse rompimento falso bem aqui. Mas quando eu traço essa faixa, eu já fico menos ansioso. Então, eu não vou entrar assim que rompe. Tanto é que formou um candle de reversão, que é esse martelo aqui. No fundo, depois que aparece, depois que tem uma tendência de baixa muito clara, aparece um candle como esse, um martelo, ele tende a retornar à sua tendência ou uma correção mais profunda. Aqui foi uma correção mais profunda. A tendência mesmo foi aqui em cima, foi aqui. Isso aqui não é uma tendência de alta, isso aqui é. Tá bom? Então, muito importante, não opera só com candle, mas ele é um importante sinalizador de uma correção ou uma reversão de tendência. Principalmente aqui, aqui foi uma correção da tendência dentro de uma região de consolidação, dentro do suporte e resistência traçado. Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui no meu canal, deixa aqui nos comentários que eu tenho prazer de fazer o conteúdo com a sua sugestão, tá bom? Até a próxima aula!